Opa, aí, pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito do amistoso Brasil e Estados Unidos, que acabou de terminar 1-1 na casa, dos americanos. Tivemos uma partida um tanto quanto decepcionante, não só em relação ao resultado, mas também ao desempenho. Depois dos Estados Unidos ter perdido de 5-1 para a Colômbia, muitos esperavam que a seleção brasileira minimamente vencesse e jogasse bem. Algumas expectativas, como por exemplo o Endrick titular e um time um pouco mais seguro depois de ter enfrentado alguns adversários que ou tinham um nível muito alto, como a Espanha e a Inglaterra, mas acima de tudo que a gente também tomou muitos gols do México. A gente esperava um time um pouco mais seguro, que vencesse mais, porque também se tratava da seleção dita titular, diferente do jogo contra o México, mas não foi o que aconteceu. A gente vai destacar não só a partida da seleção brasileira, mas também alguns jogadores individualmente, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo. Mas antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. O Brasileiragem é um projeto de torcedores da seleção brasileira para torcedores que ainda se importam, então ajuda a gente com o botão de joinha e comenta se você tá empolgado para essa Copa América, se você sente que a seleção brasileira tem a obrigação de vencer ou se você acha que ela é competente o suficiente para vencer. A gente entra como favorito, segundo, terceiro favorito ou nem isso. Vai ter muito futebol daqui para frente, a Eurocopa começa em breve, você também pode fazer sua fezinha nessas partidas na Estrela Bet. E aproveitem o link na descrição, porque se você criar o seu cadastro aqui, você consegue cupons, promoções e bônus exclusivos para você ter as suas primeiras apostas aí com mais segurança ou maior chance de lucratividade, também com uma menor taxa de perda, beleza? Bom, aqui o Brasileiragem, como eu disse para vocês, é para torcedor que gosta da seleção brasileira, mas certamente vai ter muito hater aqui nos comentários, a galera falando na minha época que era boa, porque de fato esse foi uma daquelas partidas, que, bom, a gente acaba dando um pouco de moral para quem tem certo discurso como esse. Claro, a gente não pode pegar uma partida e dizer que é o que define a nossa seleção brasileira, mas certamente esse foi um jogo que joga contra o objetivo do Dorival, que disse lá na sua primeira coletiva que quer aproximar o torcedor nessa nova fase. Ele fez uma convocação ali com pouquíssimos jogadores que atuam no Brasil, pelo menos em relação a essa Copa América. Então, a única forma que acaba restando para que a gente consiga fazer essa proximidade de seleção com o torcedor brasileiro é dentro de campo, é jogando bem, é não só vencendo, mas encantando. A gente segue invicto sob o comando do Dorival e se a gente for comparar com o ano de 2023, que foi terrível, aí não tem nem conversa, Pior do que aquilo que foi, não tem como ser. Então, conseguimos aí empate e vitória no jogo contra a Inglaterra e Espanha, vitória contra o México e agora o empate contra a seleção dos Estados Unidos. Mas o grande ponto negativo, pelo menos desse amistoso especificamente falando, não sei se vocês concordam, é o Alisson. Eu sempre defendo o Alisson, acredito que ele seja assim um dos melhores goleiros do mundo, um dos melhores goleiros do mundo também jogando com os pés, joga uma grande liga, uma grande equipe, e muitas pessoas falam que o Alisson não faz milagre, isso é uma mentira. Ele faz diversos milagres, só tem um problema. De fato, na seleção brasileira, os milagres dele foram poucos, e dá pra gente dizer que desses poucos, nenhum deles contribuiu tão positivamente pro resultado. Claro, hoje ele fez uma defesa espetacular que certamente colocaria os Estados Unidos na frente, porém ele também foi muito responsável pelo gol que a gente sofreu. A gente tem que dar alguns méritos para a seleção americana, que na cobrança de falta, uma jogada ensaiada, conseguiu limitar um pouco a visão dele por conta das movimentações de seus jogadores que estavam fora da bola, mas ainda assim eu acredito que era uma bola defensável e que para o padrão Alisson ele tinha obrigação de pegar, e também uma responsabilidade muito grande em fazer essa defesa, porque o Bento fez 2 grandes jogos ali contra a Inglaterra e Espanha, e o Alisson, na visão do torcedor brasileiro, ainda é um pouco perseguido. Eu, cada vez mais, acho que existe justiça dentro dessa perseguição. E mais do que isso, na era Tite, ele foi muito protegido. Praticamente a bola não chegava no nosso gol, então era difícil a gente fazer uma avaliação a respeito desse goleiro, que muitos dizem que no mínimo em Copas do Mundo foi azarado, porque quando a bola chegou, quando precisou, ele não pegou. Por isso que muitas pessoas dizem, o Cássio pegava, não, de fato eram algumas bolas ali bem indefensáveis, acho que o pessoal exagera bastante, mas os créditos deles estão acabando até comigo, que bom, quem sou eu, para dizer, Alisson, você tem crédito, você tem moral comigo, mas eu sou um dos caras que defendem muito ele, então se pessoas como eu, que defendem bastante esse jogador, já estão se decepcionando bastante, é fato que a gente precisa de um fator novo, e se a julgar pelo jogo contra o México e Estados Unidos, o Bento merece ser o nosso titular. Outra coisa decepcionante para mim foi a decisão equivocada do Dorival não entrar com o Endrick de titular. Agora a gente conta com o nosso principal jogador em questão aí, de decisão, digamos assim, porque eu acho que o melhor jogador da era Dorival é o Rodrigo.
A gente conta aí com o Endrick, que é para mim o jogador mais decisivo da era Dorival, não tendo nenhum jogo de 90 minutos, ou nenhum jogo aí de 70, 80 minutos que seja, o que é bem decepcionante. A impressão que eu tenho é que o Dorival quer que esse esquema aí com falso 9, no caso o Rodrigo, funcione porque é a ideia que ele teve desde o começo para essa seleção, e eu acredito que é uma ideia que ele tem também encaixando o Neymar nesse esquema. Mas você vai dizer, o que o Neymar tem a ver com isso? Eu acredito que se esse esquema com falso 9 do Dorival der certo, fica mais fácil quando o Neymar tiver à disposição encaixar ele nessa posição, como um jogador que vai ter menos responsabilidades defensivas, que pode abrir espaço se movimentando, puxando marcadores, armando e definindo. E até por isso eu acho que dá para fazer esse paralelo com o Rodrigo. Quando o Neymar tiver à disposição, o Rodrigo vai para a direita e aí as coisas fluem da forma que o Dorival espera. Eu concordo com isso? Não, apesar de defender muito o Neymar, eu acho que não dá pra gente contar com um jogador que só vai estar disponível lá na frente e olhe lá, a gente não sabe se ele vai estar disponível e bem para disputar a Copa do Mundo de 26. Então, eu acho que o Dorival deveria pensar nessa Copa América, no agora, e já que o objetivo dele era aproximar o torcedor, ele tem que pensar em ganhar. E mais do que isso, botar o Endrick para jogar, porque, bom, é o que muitas pessoas querem ver. Eu acho que a gente precisa de um ídolo, a gente já vem sendo carente há muito tempo, né, de um grande ídolo. Muitos até renegaram o Neymar porque se importam mais com o que ele faz fora de campo do que dentro de campo, ou que ele não faz dentro de campo, e aí acabam esquecendo de que sim, ele tem um valor. E eu acho que cada vez mais, apesar de a gente ter vencido uma Copa América no comando do Tite sem o Neymar, dá pra ver que faz falta, que o Vini Júnior, pelo menos com a camisa da seleção, não dá nem pra comparar. O Vinícius Júnior, pra mim, desde que assumiu ali, dá pra gente dizer, o Ramon Menezes, depois o Diniz e agora o Dorival, pra mim, ele é o atacante mais irregular. Dá pra dizer até o pior atacante dentro daqueles que teve minutagem de titular. Isso preocupa muito e, ok, muitos jogadores da seleção brasileira não vêm jogando bem, mas de quem é que a gente mais espera? De quem é que a gente mais espera que faça o diferente, que decida? É o Vinícius Júnior, e ele comete erros grotescos. Tem jogadores de meio campo que também cometem, como aconteceu em um domínio específico ali do Andreas Pereira, ou em alguns passes ali equivocados do Bruno Guimarães? Sim, mas o Vinícius Júnior é um jogador que está em outro patamar e a gente espera ainda mais. Então sim, eu vou cobrar dele. Eu acho que muitas pessoas se prendem por aquilo que ele faz no clube. É cedo, né, para dizer que ele é um jogador de clube, mas muitas pessoas se prendem por aquilo que ele faz no Real Madrid e por aquilo que ele fez na Copa do Mundo. Mas mesmo sendo um dos principais jogadores do Brasil na última Copa, eu acho que ele tentava muito e acertava pouco. E aí, por ele tentar bastante, muitas vezes o torcedor falava: gosto do Vinícius Júnior porque ele tenta, porque ele não desiste, etc. Mas, sinceramente, para mim, é muito pouco. Então até poderia aqui parar e dar alguns destaques de lances específicos, mas acima de tudo eu acho que quando os Estados Unidos se trancou, a gente pouco criou jogadas limpas para finalizar no gol, e quando os Estados Unidos ainda precisava do resultado, a gente sofreu muitas finalizações livres, algumas finalizações nas quais, se eles fossem um pouco mais competentes, a gente já teria sofrido o gol antes. Sofremos um gol de bola parada, é verdade, mas isso não significa que nós fomos superiores e que o placar foi equivocado ou foi mentiroso, digamos assim. Acho que a gente tem muito trabalho a fazer. O melhor momento para a gente trabalhar, treinar, testar e evoluir o nosso time como um time vai ser nessa fase de grupos da Copa América, na qual a gente tem a obrigação de passar, e liberdade total para poder desenvolver o melhor jogo dentro desse novo ciclo com Dorival. Porém, eu começo essa competição preocupado e acreditando que não só estamos atrás da Argentina, mas também estamos atrás de seleções como o Uruguai e no nível parecido com a da Colômbia. Porém, é futebol e é futebol de seleção, onde a competição é ainda mais acirrada, onde o nível, o nivelamento ali das seleções é muito maior, não tem nenhuma seleção que sobra, a própria seleção da Argentina não deve sobrar, assim como não sobrou no Mundial, porque é um tipo de futebol diferente do de clubes, né? Os jogadores pouco se encontram, pouco tem tempo para elaborar estratégias mais complexas, e mais do que isso, você depende também de um pouco do fator sorte, porque é uma competição de tiro curto, é mata-mata, etc. Então, dá para ganhar, óbvio, eu acho que a gente tem totais condições, porém se depender do futebol que a gente jogou, vai ser no sofrimento, ou então nem a taça a gente traz para casa. Quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que vocês tenham deixado, não se esqueçam de comentar aqui embaixo qual foi o ponto negativo dessa partida, o que vocês mudariam para a estreia da nossa Copa América, da Copa América lá nos Estados Unidos, que eu espero que seja nossa. E mais do que isso, se você gosta da seleção brasileira, nunca viu a seleção campeã do mundo, comenta aqui embaixo para a gente entender um pouco melhor o nosso público e também começar um processo aí para poder atrair energias positivas rumo ao Hexa. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!